Oi, gente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre relação de ordem, tá? E o que que é uma relação de ordem, né? Claro, se é relação de ordem tem que ser uma relação, né? E aqui a gente vai falar somente de relações em um conjunto. Então, uma relação em um conjunto A, ela vai ser dita uma relação de ordem parcial, e daqui a pouco eu comento o motivo desse nome parcial, tá? Mas ela vai ser uma relação de ordem parcial se ela for reflexiva, né? Deixa eu ir lembrando aqui o que que significa ela ser reflexiva. Ela vai ser reflexiva se um elemento sempre se relacionar com ele mesmo, né? E isso precisa valer para qualquer elemento do meu conjunto A, tá certo? Ela precisa ser antissimétrica. E o que que significa uma relação ser antissimétrica? Sempre que eu tenho que um elemento x se relaciona com y e o y se relaciona com x, então eu tenho que eles são iguais, tá? Ou seja, sempre que eu tiver essas duas condições, isso implica que os elementos são iguais, tá? E por último, eu preciso que ela seja uma relação transitiva. O que que significa a relação ser transitiva? É o seguinte, se eu tenho um elemento x que se relaciona com um elemento y e um elemento y que se relaciona com um terceiro elemento z, isso vai implicar que o primeiro, que é o x, se relaciona com o terceiro, tá? Essa é a propriedade transitiva, certo? Então, se a gente tem uma relação em um conjunto, para que essa relação seja uma relação de ordem parcial, ela precisa satisfazer essas três condições. Ela precisa ser reflexiva, antissimétrica e transitiva, tá? Agora aqui a gente tem a observação, né, que é o seguinte: se você tem uma relação de ordem parcial, ou seja, uma relação reflexiva, antissimétrica e transitiva, tá? E se além dessas três propriedades ela tiver mais uma propriedade, que é essa aqui, ó, para quaisquer elementos do conjunto A que você pegar, ou o primeiro se relaciona com o segundo, ou o segundo se relaciona com o primeiro. Se você tiver isso, aí você vai dizer que essa relação é uma relação de ordem total, certo? Professor, não entendi. É porque é o seguinte, gente, o que que pode acontecer? Pode acontecer de você ter dois elementos lá no conjunto A e eles não têm relação, certo? Isso aqui não acontece e nem isso aqui também acontece, tá? Pode acontecer um fenômeno desse tipo na relação de ordem parcial, tá? Na relação de ordem total, não. Na relação de ordem total, para quaisquer dois elementos que você pegar, ou o primeiro se relaciona com o segundo, ou o segundo se relaciona com o primeiro, tá? E se acontecer do primeiro se relacionar com o segundo e o segundo se relacionar com o primeiro, aí a propriedade antissimétrica diz que esses elementos vão ser iguais, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, certo? Que eu separei. Olha só esse primeiro exemplo aqui, ó. A gente vai olhar para uma relação no conjunto dos números naturais, tá bom? E essa relação ela vai ser dada da seguinte forma: a gente vai dizer que um elemento A se relaciona com o elemento B quando esse elemento A for menor ou igual que o B, certo? Uma relação simples, tá? Lembrando, tá, gente? A gente gosta de usar essa notação de que um elemento se relaciona com outro e tal. E isso passa a ideia de relação de uma forma bem legal. Mas sempre lembrando que isso aqui é um subconjunto, aqui no caso, de n cartesiano n, né? Porque os elementos da relação são pares, aqui no caso, pares de números naturais, tá bom? Então vamos tentar ver aqui se essa relação é uma relação de ordem parcial ou total. Vamos dar uma olhada, né? Primeiro, deixa eu fazer de azul, né? A gente tem que ver se ela é reflexiva, né? Então vamos lá. Note que R é reflexiva, tá? Direto. É reflexiva, pois, ó, isso aqui é como você escreveria se você estivesse fazendo uma prova, tá? Pois a gente tem que
qualquer número natural é menor ou igual que ele mesmo, certo? Isso é verdade para todo número natural, tá? Isso aqui significa exatamente que o A se relaciona com o A, certo? Ok. Agora vamos para a próxima propriedade, que é a propriedade antissimétrica, né? Então vamos lá. Se eu tenho um elemento que se relaciona com um segundo elemento, e a relação contrária aqui também acontece, isso significa o quê, né? De acordo com a definição da nossa relação, isso significa o seguinte: isso aqui vai significar que o A é menor ou igual que o B, certo? Então aqui a gente tem que o A é menor ou igual que o B. E aqui isso significa que o B é menor ou igual que o A, certo? Então a gente tem isso aqui também, tá bom? Ora, se o A é menor ou igual que B e B é menor ou igual que a única possibilidade é a gente ter a igualdade, certo? Logo, A igual a B, certo? E, portanto, né, vamos concluir, portanto, ela é antissimétrica, né? Portanto, R é antissimétrica. Antissimétrica. Olha aí, coisa boa, né? Ela já é reflexiva e antissimétrica. Falta a gente ver o quê? Falta a gente ver que ela é transitiva, né? Ó. Falta a gente ver que ela é transitiva. Nós vamos pegar três elementos, nós vamos supor que o primeiro se relaciona com o segundo e o segundo se relaciona com o terceiro deles, e provar que o primeiro se relaciona com o terceiro, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Isso é simples, né, gente? Ó, vamos lá. Se A se relaciona com B e B se relaciona com C, então o que vai acontecer, né? Isso aqui significa que o A é menor ou igual que o B. E isso aqui significa que o B é menor ou igual que o C. Ora, lendo aqui da direita para a esquerda, se o C é maior ou igual que o B e esse B é maior ou igual que o A, é fácil a gente concluir que o C vai ser maior ou igual, né, que o A. Ou, se você for ler da esquerda para a direita, que o A é menor ou igual que o C, certo? Logo, o A é menor ou igual que o C. Portanto, vou concluir logo, tá? R é transitiva. Porque o que foi que a gente concluiu aqui? Foi que a gente concluiu que o A se relaciona com o C, né? Ou seja, que o primeiro se relaciona com o terceiro, tá? Ok, então aqui a gente provou que ela é reflexiva, a gente provou que ela é antissimétrica e a gente provou que ela é transitiva, tá? Então a gente conclui que ela é uma relação de ordem parcial. Uma relação de ordem parcial, tá? Agora fica a pergunta: será que ela vai ser uma relação de ordem total? A gente precisa ver se ela satisfaz isso aqui, né? Ó, dados quaisquer dois números naturais. Será que vai existir uma relação entre eles, né? Será que um se relaciona com o outro ou o outro se relaciona com um? E no caso dessa relação, isso vai ser verdade, né? Ó, note que para quaisquer x e y pertencente a n, tem-se que x é maior ou igual que y, ou y é menor ou igual que x. Eu não sei se eu falei errado, mas enfim. Isso aqui é claramente verdade, tá, gente? Por causa da... Aí aqui já teria que entrar um pouco mais profundo na construção um pouco rigorosa, né, dos números naturais.
Mas isso é uma propriedade que a gente chama de tricotomia, né? Dados dois números naturais, ou o primeiro é menor que o segundo, ou o segundo é menor que o primeiro, ou eles são iguais, certo? Isso é uma propriedade dos números naturais que a gente prova quando a gente está definindo lá os números naturais, depois que a gente faz a história dos axiomas de Peano, tá? Mas enfim, a conclusão aqui, logo, R é uma relação de ordem total, certo? Olha que coisa legal, né? Agora vamos ver esse nosso segundo exemplo aqui. Não sobrou muito espaço para ele, mas enfim, vamos lá, né? Vamos à luta. Ok, então vamos entender qual é esse exemplo aqui. Considere um conjunto. Professor, que conjunto? Conjunto de números? O conjunto que você quiser, tá? Considere um conjunto. A gente tem que aprender a pensar de forma abstrata aqui, tá? E aí a gente vai olhar para esse rapaz aqui. Quem é esse rapaz? Esse rapaz é o chamado conjunto das partes de A, certo? O que é o conjunto das partes de A? Deixa eu falar aqui rapidamente antes de começar o exemplo, né? O conjunto das partes de A é o conjunto formado por outros conjuntos. E que conjuntos são esses? São os subconjuntos do conjunto A, certo? Isso aqui é a definição do conjunto das partes, tá? Os elementos do conjunto das partes são os subconjuntos do conjunto A, tá bom? Ok, então vamos lá. Então aqui a gente está pensando no conjunto que tem todos os subconjuntos do conjunto A. Inclusive o conjunto A vai ser um elemento desse rapaz aqui, porque o A é um subconjunto dele mesmo, né? Isso aqui é verdade, tá bom? Mas enfim, vamos lá, né? E aí a gente vai considerar a seguinte relação no conjunto das partes de A, né? A gente vai dizer que dois subconjuntos de A se relacionam se o da esquerda, né, o primeiro, tiver contido no outro, tá bom? Essa vai ser a nossa relação e a gente vai ver se ela é uma relação de ordem, tá bom? Então vamos lá, sem demorar muito. Primeiro a gente precisa ver que ela é reflexiva, né? E isso eu praticamente acabei de comentar, tá? Que R é reflexiva, pois para qualquer conjunto, na verdade, a gente tem que isso aqui é verdade, né? Mas enfim, um conjunto sempre está contido nele mesmo, né? E isso vai valer para qualquer B pertencente à coleção dos subconjuntos de A, certo? Então a gente já tem que ela é reflexiva. O que falta a gente fazer? Falta a gente, por exemplo, seguir esse exemplo aqui, né? Provar que ela é antissimétrica, tá? Então vamos lá. Sejam, vamos pegar aqui dois conjuntos, né? B e C pertencente ao conjunto das partes de A, tais que, o que acontece? Tais que o primeiro se relaciona com o segundo e o segundo se relaciona com o primeiro. Isso significa o quê? Isso significa que o B está contido no C e o C está contido no B, né? Esse aqui é o significado disso aqui, certo? Ó, dois caras vão se relacionar se o primeiro tiver contido no segundo aqui, tá bom? Só que se a gente tiver isso aqui, tá? Isso aqui é de teoria de conjuntos. Se a gente tem um conjunto contido em outro e o outro está contido no primeiro, então eles são iguais, tá? Logo, o B é igual ao C, certo? Portanto, a nossa relação ela é antissimétrica, tá bom? Falta a gente ver que se ela é transitiva, né? Então vamos lá. Ó. Sejam, vamos pegar três conjuntos, né? Ó, propriedade transitiva. Cadê? Tá aqui, né?
A gente pega 3 elementos do nosso conjunto, que no nosso caso são subconjuntos de A, e prova tal que o primeiro se relaciona com o segundo e o segundo se relaciona com o terceiro, e a gente tem que provar que o primeiro se relaciona com o terceiro, certo? Então vamos lá. Então sejam B, C e D elementos do conjunto das partes de A, certo? E vamos pegar eles tais que o B se relaciona com C e o C se relaciona com D. Então, o que acontece? Então, acontece que o B ele vai estar contido no C e o C vai estar contido no D, certo? Ora, se o B está dentro do C e o C está dentro do D, a gente conclui que esse aqui, que é o menor, digamos assim, está contido aqui no maior, certo? Então, logo, a gente tem que o B está contido no D. Isto é, a gente concluiu que o B se relaciona com D. Tá? Portanto, nossa relação R é transitiva. Tá? Então, a gente já tem que a nossa relação é transitiva, né? A gente sabe que ela é antissimétrica. E a gente sabe também que ela é reflexiva. Tá? Então, falta a gente ver se ela... A gente já concluiu aqui, né? Que ela é uma relação de ordem parcial. Falta a gente ver se ela é uma relação de ordem total, né? Ou seja, a gente tem que saber se, dados dois elementos aí, do conjunto das partes de A, é necessário que um deles se relacione com o outro, né? E no caso desse exemplo aqui, gente, isso não vai ser verdade, tá? Isso não vai ser verdade, certo? Ó, deixa eu escrever, eu vou até escrever em outra cor aqui. Note que R não é necessariamente uma relação de ordem total. Uma relação de ordem total. Mas olha só, se o conjunto A for isso aqui, né? Quem vai ser o conjunto das partes aí? Vamos fazer aqui. O conjunto das partes vai ser o vazio. Aí tem os conjuntos unitários. Aí tem os conjuntos com dois elementos. O conjunto das partes é grande, viu? E finalmente tem um conjunto com 3 elementos, que é o próprio A. Certo? E aí, olha só que divertido. Eu vou pegar esse rapaz e esse rapaz. Eu vou dizer que esse aqui é o B e que esse aqui é o C. E note que você não pode dizer que o B está contido no C, certo? E você também não pode dizer que o C está contido no B, tá? Por quê? Porque o B tem um elemento que não está no C, só que o C também tem um elemento que não está no B, tá bom? Então aqui eu mostrei um exemplo, né? Onde a gente tem dois elementos do conjunto das partes que não se relacionam, tá? Então aqui, nesse caso, a gente só vai poder dizer que isso aqui é uma relação de ordem parcial, tá? É uma relação de ordem parcial, tá? Se você gostou do vídeo, peço que você dê o like e se inscreva no canal. É isso. Então fica aqui o meu muito obrigado pela sua atenção, tá? Até o próximo vídeo.